Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal, o canal Descomplica Previsa, que é exatamente para falar um pouquinho de contabilidade de forma descomplicada, de forma leve. Sou o Thiago Vitor, sou o CEO da Previsa Contabilidade, sou atual presidente da Rede Nacional de Contabilidade, que tem presença marcante em praticamente todas as capitais do país. Vamos falar um pouquinho hoje sobre holding familiar e planejamento sucessório. Esse vídeo é direcionado para todas aquelas pessoas que têm um patrimônio, que pensam em uma forma de proteger um pouquinho esse patrimônio, né? Porque muitas vezes os empresários, a atividade que a empresa desenvolve, ela traz uma certa carga de risco. Então, a holding é utilizada muito nesse sentido, de proteger, e além disso, é uma forma de pensar o futuro. O termo holding vem do verbo inglês to hold, que é deter, conter, né? Segurar, né? Então, como o próprio nome já diz, a holding ele tem o objetivo de suportar, de agregar um patrimônio em torno dela. A definição clássica de holding pura, são empresas que detêm participação de outras empresas. Mas isso vem sido trabalhado há muito tempo e isso tomou outras dimensões. Então surgiram as holdings mistas, de atividade mista, que têm diversas outras atividades. É muito utilizado hoje o termo holding patrimonial, que é a holding que concentra um determinado patrimônio. É utilizado também o termo holding imobiliária, que são holdings que sustentam imóveis que desenvolvem uma atividade imobiliária. Esses imóveis são alugados. Também é muito comum agora a questão da holding familiar, que é uma holding que sustenta o patrimônio de uma família com vistas à transferência desse patrimônio para as próximas gerações. Pelo simples fato das pessoas, dos empresários, pegarem um patrimônio que estão na sua pessoa física e levarem esse patrimônio para uma pessoa jurídica, para uma holding, esse simples fato já ajuda a proteger um pouco o patrimônio. A holding familiar ela foi criada para abrigar o patrimônio de uma família e permitir que esse patrimônio ele passe dos empreendedores, do patriarca, da matriarca, para os seus herdeiros. O termo blindagem patrimonial está cada vez mais em desuso no país, porque mais do que nunca os juízes têm conseguido fazer desaparecer essas fronteiras entre as empresas. Mas a gente acredita sim que a holding é um instrumento para ajudar a proteger o patrimônio do sócio, da pessoa física. Vamos pensar que todas as empresas então ela têm uma carga de risco e que no caso de uma reclamação trabalhista, no caso de um problema fiscal, etc., a justiça pode decidir por bloquear determinados bens do sócio. E quando a gente pega esses bens e leva para o capital de uma holding, a distância processual fica muito mais difícil a justiça conseguir acessar esses bens que estão na holding. Na verdade, o que a gente está fazendo é ganhar tempo na distância processual, porque até que o juiz consiga acessar a holding um patrimônio, você teve oportunidade de resolver esse impasse, de parcelar a dívida, né, de criar alguma estratégia para proteger o seu patrimônio. Então, a holding ela evita que os patrimônios sejam imediatamente bloqueados, porque existe um princípio da personalidade jurídica. Quem é dono daquele patrimônio não é mais o Thiago, é a empresa. Então, são pessoas diferentes. Eu sou sócio de determinada empresa, mas o patrimônio é de uma outra empresa. Então, gente, pelo simples fato de a gente pegar esses bens e passar para uma pessoa jurídica, esses bens deixam de ser do Thiago diretamente e passam a ser de uma empresa que tem o Thiago como sócio. Existem várias vantagens no uso da holding familiar. A principal vantagem é a diminuição de custo, né, que viria através de por exemplo, de um processo de inventário. O processo de inventário é um processo longo e oneroso, né? As nossas estimativas falam que eles giram em torno de 10 a 15% do patrimônio que a pessoa conquistou numa vida inteira. Já com o uso ou adoção de uma holding familiar, isso é diminuído talvez em mais do que 50%. A utilização da holding, a gente pega todo aquele patrimônio e leva para uma pessoa jurídica, uma holding, e aí depois a gente vai determinar as regras que esse patrimônio vai ser transmitido aos herdeiros. Então a gente tem muito tempo para planejar e o melhor, a transmissão ela pode ser automática. A gente pode deixar escrito na cláusula de falecimento que uma vez que o patriarca e a matriarca venham a faltar, esse patrimônio é automaticamente transferido para os seus herdeiros. Isso pode parecer bobeira, mas eu conheço vários casos. Por exemplo, um patriarca de uma família morreu de maneira inesperada e a família teve todos os seus bens
bloqueados até que o inventário saísse. Eu estou falando o seguinte, a família não tinha dinheiro para ir no supermercado no outro dia, porque estava no CPF do pai. O CPF do pai ele só pode ser acessado quando o juiz constitui um inventariante. Então, é um fato muito interessante. Eu queria dar 2 pinceladas nisso. Primeiro que a holding familiar ela não é a solução para todos os problemas. É importante dizer que quando a gente congrega os bens de uma família numa holding, depois a gente leva toda a família para aquela sociedade, as pessoas elas têm que ter o que a gente chama de affectio societatis, né, do latim, que é vontade de se agrupar numa empresa, vontade de conviver numa empresa, de se suportar numa empresa. Então a holding não vem, muitas vezes, resolver o problema de brigas na família, etc. É preciso que tenha todo um trabalho antes disso. Como dica aí, várias escolas, universidades, eles têm curso de formação de sucessores, que ajuda a harmonizar um pouco o perfil dessas pessoas. Vários patriarcas de grandes corporações, eles optam, muitas vezes, por fazer uma sucessão profissional. Eles pegam, por exemplo, os membros de uma família, colocam num conselho de administração, mas quem vai tocar a empresa são profissionais. É um assunto complexo, né? Aqui é só para introduzir. A Previsa está à disposição de todos vocês, né? Para a gente estudar o seu caso, estudar a sua dor, e assim como todos os escritórios aí da Rede Nacional de Contabilidade também podem entender. É isso, muito obrigado, fique conosco, sempre conteúdo novo por aqui. Um abraço.